Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Padre Joaquim Macuire, trago-vos hoje o comentário do 24º domingo do Tempo Comum do Ano B. A liturgia deste domingo diz-nos que o caminho da realização plena do homem passa pela obediência aos projetos de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos. Ao contrário do que o mundo pensa, esse caminho não conduz ao fracasso, mas à vida verdadeira, à realização plena do homem. No Evangelho, Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão, depois de Pedro ter feito um ato de fé na sua missão de Messias. Ao ouvir falar de paixão, Pedro escandaliza-se. Não consegue ligar as ideias de Messias com a do sofrimento, muito menos com a sua morte. Escutemos a palavra de Deus. O cantinho da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. No caminho, fez-lhes esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. Jesus então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias. Ordenou-lhes então severamente que não falassem dele a ninguém. Depois começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, de ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então Pedro tomou-o à parte e começou a contestá-lo. Mas Jesus, voltando-se e olhando para os discípulos, respondeu Pedro, dizendo: vai-te, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cantinho da palavra de Deus. Amados irmãos, no Evangelho de Mateus, Jesus anuncia sua paixão, morte e ressurreição por 3 vezes. No trecho de hoje, lemos o primeiro anúncio. Jesus não diz simplesmente o que vai acontecer com ele, mas ele afirma que o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelas autoridades judaicas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Este anúncio de Jesus é feito depois de uma pergunta aos seus discípulos, pois ele queria saber o que diziam a respeito dele. Quem ele era aos olhos dos homens? Foram muitas as respostas, como aconteceria hoje se perguntássemos a cada um: quem é Jesus para você? Depois dos discípulos responderem que os outros diziam que ele era João Batista, que ele era Elias, que ele era um dos profetas, Jesus se dirige aos próprios discípulos e os interroga: e vocês, quem dizeis que eu sou? O próprio Jesus está inquirindo aos seus discípulos sobre a sua identidade. Eis que Pedro responde: tu és o Cristo,
Tu és o Filho de Deus. Cristo é o nome grego para o Messias, um nome hebraico que significa o ungido com óleo, escolhido para uma missão. E Jesus é este o ungido de Deus, é este que Deus escolheu para a salvação dos homens. Cristo responde Jesus com o primeiro anúncio de paixão. É alguém que vai sofrer e ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Pedro não entendeu nada, ou entendeu, mas não aceitou o que Jesus estava dizendo. Puxou-o de lado e censurou-lhe. Isto é, deve ter dito que não estava de acordo com o que Jesus acabava de anunciar. A ideia que Pedro tinha de Cristo era a mesma de todos os judeus do seu tempo. Ele esperava um Messias glorioso que entraria triunfante em Jerusalém para restabelecer o reinado de Davi. Somos também como Pedro, com a mesma boca com que proclamamos e anunciamos que Jesus é o Messias e o Senhor da nossa vida, também o negamos na hora em que precisamos assumir compromisso com a sua cruz e com o seu projeto de salvação. Queremos salvar a nossa vida fazendo corpo mole diante dos encargos e desafios que o reino nos impõe quando Jesus nos pede qualquer coisa, como tempo, como dinheiro, como saúde, como entrega total para servir aos irmãos. Amados irmãos, diante de Jesus, nos momentos de oração e adoração, prometemos tudo. Mas quando descemos ao Tabor, quando enfrentamos provações do mundo, nos apavoramos e damos contra-testemunho com ações covardes. Essas nossas atitudes apenas comprovam que ainda não confiamos verdadeiramente na palavra de Jesus que nos assegura: quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Amado irmão, peçamos, pois, a Jesus que Ele afaste de nós as sugestões de Satanás, para que saibamos aceitar a cruz, que é sofrimento e libertação. Muito obrigado, meu irmão, por termos chegado juntos até este momento. Pedimos para que possas ativar o sininho de notificações para receber os outros vídeos que fomos a fazer para o nosso canal. Pedimos para que possas partilhar este vídeo para mais gente, a fim da palavra de Deus possa chegar a todos os cantos. Deus te abençoe e te abençoe sempre.